Olá, meus queridos alunos, tudo bem? Os alunos do primeiro ano. Olha só, o professor mudando, só fez a barba, cortou o cabelo, agora tá mais bonitão, né? Ficou diferente agora, né? Melhor que aquela barba, né? Aquela barba tava muito feia. Então vamos agora à nossa aula de hoje, o resumo do dia 3 de setembro, tá? Com o tema Cultura, Unidade na Diferença. Bom, a primeira pergunta que a gente faz é: todo ser humano é igual? O que vocês acham que diferencia um ser humano dos outros? Todo ser humano é igual? Será mesmo? E o que nos diferencia você de outro ser humano? Dá para você responder? Vamos lá? Então, o que nos diferencia? Primeiramente, vamos ver o que nos diferencia dos animais, né? Os animais eles vivem em grupos, né? Matilhas, manadas, alcateias de lobos, né? E assim vai. Os animais estão em grupos porque eles se agregam por instinto, né? Instinto deles, da natureza deles, né? E existe um certo determinismo biológico, ou seja, são programados geneticamente para fazer tal coisa, né? Um exemplo aqui é o cachorro, né? Por acaso você já viu o seu cachorro preparar a própria comida? Já? Não, né? Geralmente a gente vai lá, alimenta os nossos cachorros com a comida que a gente dá, ou a ração, né? Então, ou seja, animais não humanos, eles agem por instintos. E isso porque são determinados biologicamente, são programados geneticamente para fazer assim, né? Então, os animais eles não produzem cultura. E os seres humanos produzem cultura? Sim, né? Nós seres humanos produzimos cultura, primeiro porque pensamos, e segundo, porque executamos aquilo que pensamos, né? Então nós criamos, transformamos a realidade, a natureza, a sociedade que a gente vive, né? Daí, de acordo com a época, o espaço e o local onde você vive, né? É a cultura. Então, os animais humanos, olha aqui, ó, igual a cultura, que é igual a uma simbologia da vida, né? Rituais, linguagem, costumes, crenças, que é igual às diferenças na unidade, que é o tema da aula de hoje, né? Diferenças na unidade. O que nos deixa unidos é a cultura, mas também o que nos deixa diferente de um do outro também é a cultura, entende? Por exemplo, aqui que eu dou um exemplo clássico, até tem essa imagem aqui de um povo brasileiro, mas que tem vários rostos, várias culturas que, né, permeiam nossa brasilidade, vamos dizer assim, né? Um poema que o professor escreveu da outra vez. Aí declamou como um slam da poesia, né? O slam da brasilidade. Depois você vai lá no meu canal e vê essa poesia, o slam da brasilidade. Entra lá no meu canal, tá? E se inscreva também. Bom, então diz o seguinte: nós fomos colonizados pelos portugueses, certo? Por isso nós falamos o português, né? Se fôssemos colonizados pelos norte-americanos ou pelos ingleses, falaríamos inglês, né? Mas aí eu pergunto para você, só existe o Brasil e Portugal que falam português no mundo? Não. Os africanos também, né? Angolanos, moçambiquenhos também falam português. Acho que, se eu não me engano, também na Indonésia, lá para a Ásia também alguns países que falam. Eles foram colonizados pelos portugueses e falam português. Só que não é o mesmo português igual o de Portugal é igual ao nosso do Brasil. Tem sotaques, tem regionalismos, tem detalhes que são típicos daquele povo, né? E aí está a diferença na cultura, na linguagem, tá bom? O que é a cultura, né? Segundo o antropólogo norte-americano Alfred Kroeber, ele afirma que a cultura possibilita ao ser humano superar e se afastar de sua condição natural, ou seja, o homem é um ser cultural. Ninguém nasce sabendo, não é verdade? Se você, quando nasceu, já sabia falar, andar e tudo mais. Hoje em dia as crianças, né, século XXI, totalmente plugadas aí, elas já nascem até já mandando WhatsApp, Facebook, a imagem, filmando o seu próprio nascimento. Eu vi um comercial desses dias assim, interessante, né? Mas não é bem assim, a gente tem que aprender muitas coisas. Por quê? A gente aprende através da cultura adquirida do nosso povo, do local que a gente vive. Do Brasil, de São Paulo, paulistas, né? E a gente aprende essa cultura daqui, tá bom? Definições de cultura. Então a palavra cultura vem do latim, né? Que significa cultivare. Cultivar o quê? Significa cultivar hábitos, costumes, né, de um povo dentro de um tempo e de espaço, de uma época, de um contexto histórico, né? A cultura é um modo de vida global de um povo, né? Que é o povo ser humano, a raça ser humano, né? O legado social que o indivíduo adquire com o seu povo é uma forma de pensar, sentir e acreditar. A cultura também é uma abstração do pensamento, né?
é uma teoria sobre a forma que se vê o grupo social. E segundo Franz Boas, outro antropólogo, né, ele vai dizer pra gente o seguinte: cultura igual história. Por exemplo, né, eu acabei de falar no exemplo passado aqui, coisas que acontecem agora no século XXI são diferentes que coisas que aconteciam no início do século XX. O início do século XXI é bem diferente do início do século XX, né? 21 do 20. Ou seja, quantas transformações a gente teve no início do século XX, modernidade, indústrias, crescimento, desenvolvimento econômico, Primeira e Segunda Guerra Mundial. Agora tem no primeiro década, vamos dizer assim, a primeira década e a segunda década, a gente já está entrando em 2020, né? Já temos a pandemia como um evento histórico nosso, né? Que vai entrar para a história e vai entrar para a cultura nossa também, porque mudou o quê? O jeito da gente pensar e reagir e ver as coisas no dia a dia agora, né? Bom, o que todo ser humano tem em comum? A capacidade de diferenciar um dos outros, né? A diversidade cultural brasileira, basta ver o nosso povo brasileiro, né? Que é o povo mais diverso, misto, miscigenado, misturado que o nosso. O estado de São Paulo, por exemplo, a nossa cultura, né, é bem diferente da cultura nordestina, mas a cultura nordestina também está dentro da cultura paulistana. Se você for lá dentro na capital, em São Paulo, você vai ver muitos nordestinos, alguns lugares que são tipicamente nordestinos, e não só nordestinos do mundo inteiro, bairros libaneses, bairros japoneses, né, cultura italiana também, então também uma mistura total por isso que São Paulo é considerado como uma cidade é uma metrópole, porque o mundo está em São Paulo e São Paulo está no mundo, né? Porque contém todas as culturas diversas ali em São Paulo, e não só a cultura de fora, como a cultura brasileira também, como eu falei, nordestinos, nortistas, sulistas, mineiros, enfim, todas as outras regiões estão também dentro aqui de São Paulo, por ser considerada a capital, né, econômica do nosso país, né? Então toda cultura é uma construção histórica e social. Somos iguais, somos todos iguais na diferença, né? Então o que nos une como humanos são os nossos hábitos, vestimentos, roupas, línguas, costumes, religião, né? E muito mais, né? Como está aqui a imagem que eu acabei de ler para vocês. Somos todos iguais na diferença, na cultura. E é uma pergunta para vocês pensarem, né? Acabei de falar aqui no vídeo, no começo. Será que a pandemia pode mudar ou já mudou nossos hábitos culturais? O que vocês acham? Será que já mudou? Olha só, essa aula, por exemplo, era para ser presencial, não é? Está sendo uma aula online. O nosso jeito de fazer educação agora é diferente. E vai ser diferente. Não vai ser igual ao que era antes. Mudou nossa cultura, sim, com certeza. Então a gente vai aprender muita coisa com isso também, né? Deus abençoe vocês, até mais. Dá um like no videozinho do professor da aula e inscreva no canal do professor também. Tchau!